Meu tema de hoje na nossa reflexão é o medo. Medo. O que representa o medo na sua vida? Estou te fazendo uma pergunta de forma direta. O medo que dita as suas decisões ou você consegue administrar esse medo? É muito importante destacar a importância do medo nas nossas vidas. E eu vou te explicar uma coisinha como é que funciona o medo com a gente. Você conhece um equipamento, é claro, mas você entende de equipamento eletrônico? Não, você não precisa entender de equipamento eletrônico para eu te explicar a alusão que eu quero fazer. Um equipamento eletrônico, tá? Ele tem um fusível para segurança. O que isso tem a ver com medo, Miguel? Calma que eu vou explicar para você. Todas as vezes que existe uma sobrecarga de energia, o fusível, que está lá na entrada do aparelho eletrônico, ele se parte. Quando o fusível se parte, ele evita que o excesso de energia, o excesso de sobrecarga, possa queimar o equipamento. Entendeu? Esse fusível entra na entrada, a energia vem forte demais aqui, o fusível parte, quebra, a energia não passa, para por ali. O medo, gente, é meio que parecido. É meio que parecido com isso. Por quê? Porque um fusível ele parte para não queimar o equipamento, o medo alerta para que você não tenha um mal chegando. Quando você está com medo, né, é como se fosse um fusível, opa, dispara aquele medo e você para ali, né, para que não aconteça nada. O medo é meio que parecido com o fusível, o medo alerta para o que pode te fazer mal. Sempre acontece isso, Miguel? Eis o problema. Saber utilizar da melhor forma esse medo é o mais legal. Nem ele pode te controlar e nem você pode descartar o medo. É diferente, por exemplo, um pitbull ali te olhando. O pitbull chega babando, querendo te pegar. Aí você evita, você passa por outro lugar, você evita não cruzar com o pitbull. O que aconteceu? Esse medo te protegeu. Mas tem medo, gente, que paralisa, que anula, que faz a pessoa ficar estacionada. Tem gente que tem medo de tudo. E esse medo impede qualquer passo adiante. A evolução da gente, natural. Medo do que vai acontecer. Eu tenho medo. O que pode acontecer? Ninguém sabe. E isso não permite nem a tentativa. Tem hora que você vai ter medo. Mas não deve parar. Vai com medo mesmo. O grande empresário de hoje foi um sonhador que não teve medo de investir o que tinha em um negócio que prosperou. Se tivesse medo, não tinha investido. Se não tivesse investido, consequentemente, não tinha crescido. Você entende? Eu conheço uma história de uma mulher, aliás, eu conheço essa mulher, que ela descobriu que tinha câncer durante a gravidez. E ela ficou num beco sem saída. Se ela tomasse remédio para combater o câncer, possivelmente ela mataria o bebê que estava na barriga dela. Se ela não tomasse remédio para combater o câncer, possivelmente ela poderia morrer antes de dar luz. Muita gente próxima dela falava assim: por favor, tome seu remédio contra o câncer, porque se você perder essa criança, você vai ter a oportunidade de ter crianças, outros filhos adiante. Agora você, querer que uma mãe se sacrifique, presta atenção, convencer uma mãe que ela deve fazer algo para se beneficiar sacrificando um filho, você já sabe que não vai rolar, né? Ela não topa. E ela decidiu que não ia fazer quimioterapia, que não ia fazer radioterapia, que não ia tomar os remédios. Pronto, acabou. E aí, sem medo, ela encarou o câncer. Aí você deve estar perguntando assim: Miguel, e aí? Hein? O que aconteceu, né? Tá todo mundo nessa expectativa. Deu tempo da criança nascer? Ela morreu? Posso te dizer uma coisa? Essa criança hoje está com 9 anos de idade. E essa minha amiga já tem outro filhinho de 2 aninhos de idade. Ela sentiu medo, Miguel? Claro que sentiu. Mas ela se curvou ao medo? Claro que não. O medo te rodeia o tempo todo, minha amiga, meu amigo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa por medo? Quantas vezes o medo já tirou alguma coisa da sua vida? Para pensar. Nesse momento, o que você está deixando de fazer porque tem medo do que pode acontecer depois? O que você quer da sua vida? O que você sonha? Qual o seu próximo passo? Onde o medo vai te ajudar? O medo hoje te paralisa ou te protege? Isso é importante. Onde esse medo vai te atrapalhar? Você vai? Você fica?
Você faz, você deixa de fazer, você tenta, você desiste. Por quê? Tá com medo de quê? Lembre-se, o medo também passa pela fé. Ou você acredita, ou você não acredita. Ou você confia em Deus, ou simpatiza com o diabo. Não tem meio termo. É claro que você, se você subir num prédio de 30 andares e pular lá de cima, você vai morrer. Com certeza, a probabilidade de morrer é 99%. Eu não falo de irresponsabilidade. Eu falo em confiança, tá? Eu falo em audácia. Eu falo em decisão. Eu falo em coragem. Eu falo em fé. Quando a gente consegue estabelecer a nossa fé, que a gente traça um caminho pra gente e fala assim, pode acontecer, em tudo na vida pode acontecer alguma coisa. Boa ou ruim. Em tudo na vida tem um efeito colateral que pode prejudicar ou não. O que eu quero na minha vida? O que eu vou fazer? Eu tenho consciência suficiente para encarar? Eu tenho medo suficiente para parar? Eu tenho fé suficiente para seguir? É uma decisão simples. O medo é bom até determinado momento, quando você consegue administrá-lo. O medo é ruim quando ele te paralisa. Como é que está a sua relação com o seu medo? Essa é a pergunta que eu deixo no ar.